Esse texto de Colossenses 1, de 13 a 20, é um hino de exaltação e glorificação a Deus. É a declaração da grandeza do nosso Deus. E eu gostaria que você prestasse bastante atenção nessas palavras que nós vamos ler agora. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Senhor, fala conosco, ao nosso coração, pela Tua palavra, pelo Teu Espírito, que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos sentar. Irmãos, esse é um texto muito profundo. Aqui existem fundamentos da nossa fé e uma revelação muito profunda de quem é o nosso Deus. A gente lê assim rapidamente essas palavras, mas confesso a você que, lendo esse texto essa semana, eu pensei, acho que eu não vou falar sobre isso no domingo, mas talvez nos 5 ou 6 domingos. É muita coisa para a gente dizer a respeito do Deus que nós cremos, mas eu queria hoje falar algumas coisas para que a nossa cabeça, o nosso entendimento, o nosso coração possa estar um pouco mais pronto para nos convertermos a Deus. Porque quando nós dizemos que nós nos convertemos, entregamos a nossa vida a Deus, eu pergunto, a qual Deus? A que Deus? Quem é Deus? Nós temos um nome, Deus, ao qual nós chamamos, a quem nós chamamos Senhor. Mas qual o nível de consciência e entendimento que nós temos a respeito da grandeza do nosso Deus e de todo o amor demonstrado por Ele a cada um de nós? Qualquer imagem que você possa fazer de Deus é menor do que Deus. Qualquer coisa que nós possamos projetar e dizer, Deus é assim, é bem menos ou infinitamente menor do que realmente o nosso Deus é. Nós projetamos uma figura de um ser de barba branca, sentado num trono, que fica nervoso quando a gente faz coisa errada e fica feliz quando a gente faz as certas. Aquele que a gente pode trazer algumas oferendas e ele fica feliz. E por ser velho, a gente às vezes esconde alguns pecados, ele nem percebe. Às vezes, nós temos uma imagem dentro de nós, na nossa mente, formada a respeito da pessoa de Deus, e ela nos atrapalha na nossa conversão verdadeira e profunda. Os versos 13 a 15, se a gente puder deixar na tela, diz que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Mas se Ele é o Criador que nos fez e nos deu a terra,
Por que a necessidade de nos transportar para um outro lugar? Por que a necessidade de nos levar para uma outra localidade ou para um outro reino, onde nós temos redenção no seu Filho, a remissão dos pecados, e diz o texto que Ele é a imagem do Deus invisível. O que diz a Bíblia é que Ele nos transportou da autoridade das trevas, a palavra exousia, a palavra autoridade, nos tirou da autoridade das trevas e nos levou para o reino do Filho do seu amor, o reino criado em amor, o reino criado na entrega do seu Filho, porque nele nós obtivemos redenção, remissão e perdão. Porque na criação o homem se afastou de Deus, o pecado nos deixou distantes de Deus, sem Deus e mortos. E você pode me dizer, mortos? Não, eu não tinha Deus antes de vir para a igreja, eu estava vivo. Eu te digo, não é possível viver, é impossível viver sem Deus. Eu sei, o salário do pecado é a morte, mas meu vizinho está pecando que nem louco e ele não morreu. Aliás, essa é a razão porque muitos jovens dizem, não, mas não é esse negócio de morte, não é bem assim. Os caras estão aí na gandaia e ninguém está morrendo, pô. A Bíblia não é bem como ela está dizendo. Deus não é bem assim, o pecado não é isso. A verdade é que nós nos esquecemos de algo muito profundo que esse texto nos revela. O versículo 16 diz que nele, em Jesus Cristo, foram criadas todas as coisas no céu e na terra, visíveis ou invisíveis, tronos ou soberanias, principados e potestades. Nele, em Jesus Cristo. Mas não foi o Pai que criou e o Filho que morreu. Diz também que tudo foi criado por meio dele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Como assim Jesus Cristo teve na criação? Na criação não era um Deus só, unidade, o Pai. Aí ele cria. Depois de um tempão, aí é que nasce o Filho. Coitado do pai, vivia sozinho. Aí nasce o filho, na terra. Filho do Zé e da Maria, que na verdade o Zé não teve participação nenhuma. E Deus ainda esperou, porque daí quando Jesus foi ao céu, aí a unidade virou biunidade. Aí depois Deus fez acontecer o Espírito Santo que desceu em Pentecostes, aí virou trindade. Não, irmãos, não foi assim. Deus sempre foi a trindade. Aliás, a Bíblia nos revela, no início do livro do Gênesis, que quando Deus, o Pai, disse haja luz, estava ali o Pai, estava ali o Filho, porque o Filho é o Verbo, é o Deus que fala e age, e o Espírito pairava sobre a face das águas. A Trindade sempre existiu, e esse é o nosso Deus. E ali estava o Senhor que cria o homem, mas como diz que Jesus era antes de todas as coisas, ou que Ele é o primogênito da criação, que tudo foi criado por Ele, e por meio dEle, e para Ele. Sabe, irmãos, quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu entendo que Deus não existe. Eu sei que você já viu muita coisa que te chocou aqui na igreja. Talvez como essa loucura você nunca tenha ouvido. Deus não existe. Preste atenção no que eu vou te dizer. Nós temos uma existência e um universo de existências. Você existe, eu estou vendo. Eu também existo, você está vendo. Esse lugar existe. A Terra existe. Naves espaciais existem? Bom, tem gente que diz que vê. Digamos que não exista, digamos que exista, vai. O ET acende a ponta do dedo, ET phone home, vai. O cara viu, existe. Os carros existem, as flores existem, os animais existem,
Os planetas existem, as estrelas existem. O Sol existe, a Lua existe. Tudo isso existe. Existe porque de alguma maneira passou a existir. De algum jeito, não sei como, não me pergunte, mas passou a existir. O que existe passou a existir. Se Deus existisse, Ele também teria passado a existir. Porque aquilo que existe, coexiste ao lado de outras coisas que também existem. Se Deus simplesmente existisse, Ele não seria diferente de outras coisas que existem. E se Deus existisse, alguém teria trazido esse Deus à existência. Então o Deus que existiria não seria Deus. Alguém antes dele fez com que ele existisse. Deus não existe. Deus é a existência de todas as coisas. Ele é o porquê de nós existirmos. Ele é a razão de nós estarmos aqui. Ele é antes de todas as coisas, e tudo que existe, existe por Ele. Deus não nos deu a vida, Ele é a vida. Ele é a razão de nós vivermos. Você consegue entender isso? Tudo foi criado por meio dEle. Se Ele simplesmente existisse, nós diminuiríamos o que Deus é. Lá em Êxodo 3,13, disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual o seu nome? O que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. E disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Deus é. Quem é Deus? É. Essa é uma boa resposta. Quem é Deus? Você diz, é. Porque Ele é. Ele não foi e Ele não será. Ele é. Eternamente Ele é. Sem tempo, sem passado e sem futuro, sempre foi e sempre será, antes de todas as coisas. O universo infinito da sua criação e todo o sistema sustentado pelo seu poder existe. Porque Ele é antes de todas as coisas. Para nós, antes, porque nós temos um relógio. Mas Deus, na eternidade, olha para todas as coisas e Ele simplesmente é. E sempre foi e sempre será. Eu sou. Diga que o eu sou enviou você. Sabe, irmãos, Moisés não tinha condições. Ele não tinha filosofia para discorrer a respeito do ser. Ele não tinha psicologia para poder falar a respeito da essência de cada indivíduo. Aliás, a humanidade naquela época não tinha o conceito da palavra indivíduo. Não havia ideia do espaço e do tempo do qual nós vivemos. Albert Einstein ainda não havia nascido para demonstrar a teoria da relatividade, a mudança da massa com a velocidade da luz, ou a influência do tempo e até mesmo a sua variação. Com certeza o que foi escrito por uma revelação de Deus. Eu sou o que eu sou. Qualquer ideia que nós façamos de Deus, ela é muito pequena diante daquilo que Deus é. Romanos 4,17 diz assim, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, falando de Abraão, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Porque tudo que existe só existe porque existe um Deus. Talvez a maior prova da existência de um Deus é o fato de nós existirmos.
e compreendermos que o tudo não pode ter vindo do nada, a não ser que alguém seja a existência e que possa trazer tudo à existência. Não, nosso Deus não é um Senhor de barba branca, bravo com quem peca e feliz com quem dá oferta ou canta músicas bonitas. Ele é muito mais do que isso. Trazer à existência não é me revelar 6 números da cena para que eu tenha riqueza na terra. É muito mais do que isso. A ideia que temos de Deus, ainda que jamais a nossa mente possa alcançar, pelo menos ela precisa ser ampliada, para que a nossa conversão tenha sentido, e a gente possa compreender o quanto precisamos ainda nos entregar nas mãos desse Deus. Porque tudo, diz o texto, até principados e potestades, existem porque Ele é antes da existência. É muito louco a gente pensar a respeito disso. Há um texto que está em Apocalipse 13:8, nós já lemos aqui, e adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo. O Deus que é, o Deus que não tem tempo, não precisou esperar tantos 1000 anos para crucificar o seu filho, porque ele sempre foi crucificado, desde a fundação do mundo. Na nossa época, no nosso relógio, na nossa cronologia, foi há 2000 anos atrás, mas o nosso Deus é um Deus que cria e ao mesmo tempo morre por aqueles que cria. Quando o homem pecou, ele se separou de Deus, porque o pecado é a ausência de Deus. O pecado é o distanciamento dele. Eu fiquei viajando, hoje de manhã ainda acordei pensando nisso. O dia que alguém inventou dinheiro para comprar comida, isso é muito bom, ele acabou de inventar a pobreza, para quem não tem dinheiro e passa fome. Você pode me dizer assim, por que criou a falta de dinheiro? Não, eu criei o dinheiro para comprar comida, a falta veio junto. O yin e o yang. O mal veio com o bem, porque a ausência de Deus é o mal. Nós queremos colocar a culpa no Satanás, e no rabugento, do pulguento, do demônio, do capiroto, do infeliz, do chifrudo. E nos esquecemos que o mal é o nosso distanciamento de Deus. A ausência dele, do seu Espírito em nós. E se Ele não nos deu a vida, e se Ele é a vida, se Ele não é existente, mas Ele é a existência, e se o pecado é a ausência dele é falta de vida, a ausência dele é falta de existência, por isso o salário do pecado é a morte. E você pode dizer, mas tem muita gente pecando que continua viva, é lógico. Porque Cristo sempre foi crucificado desde a fundação do mundo. Quando Deus cria o homem, Ele cria o homem, e como Ele é e sabe todas as coisas, na perspectiva da queda, assim como Ele cria, Ele já se sacrifica. Ele já se coloca como anteparo para receber a morte pela ausência de Deus no homem, para que o homem pudesse estar vivo e conhecê-lo. Por que Deus criou o homem, Zé? O Pai, o Filho e o Espírito já não viviam bem? Com certeza. Já não havia satisfação? E menos problema. Quem tem filho aqui? Por que você tem filho? Para que ele te ame? Para que ele te dê presente no dia dos pais e das mães? Para que ele faça trabalhinhos de escola e você chore de emoção com os trabalhinhos que ele fez? A gente sempre fica assim, a Blanche guarda todos, eu vou ter que alugar um galpão.
Ela não joga nada fora. Brincadeira. É muito legal você guardar tudo. Acumuladores. É muito legal. Guarde tudo que você puder dos teus filhos. E alguém diz assim para você: você é um egoísta, hein? Você fez filho só para eles ficarem te bajulando? Não. É um sentimento inexplicável. Eu quero gerar vida para dar amor a alguém. Meu Deus do céu, e quando eu não tenho, eu adoto. Para levar o meu amor a alguém. Essa é a essência da vida. Deus nos criou para nos dar o seu amor. Mas sabendo que nós pecaríamos e nos afastaríamos dele, e isso seria morte, nós não existiríamos sem ele. O amor é multiplicado ainda mais, porque além de me criar, ele ainda morre a minha morte, para me manter vivo. Me sustenta pela cruz, para que eu possa conhecê-lo, reconhecê-lo e ter verdadeira vida. Ninguém vai para o inferno por causa do pecado original. Ninguém vai para o inferno porque nasceu pecador. Vai para o inferno porque negou a vida, que é o Filho de Deus. Perde a existência e tem morte gerada em si, porque não creu no sacrifício do Deus de amor. Toda a criação foi feita à sombra da cruz. Eu preguei aqui há uns 3 domingos atrás, a cruz não é o final, a cruz é o começo de tudo. É onde a nossa vida, é onde a existência se iniciou. Na nossa era humana, ele se manifestou no ano 0 do nosso calendário, porque para trás era negativo e para frente é positivo. Mas Deus nos amou de tal maneira, que manteve a nossa criação e existência pelo seu sacrifício. Qualquer imagem que você faça de Deus é muito pequena diante do que Deus é. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo existe e subsiste. Atos 17, 28, a gente já leu aqui algumas vezes: pois nele vivemos, nele nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. O Deus que cria a vida, e sabedor de que o homem morreria longe dele, ele morre pelo homem para mantê-lo vivo, para que ele o conheça. Ele é a nossa existência. Sem o sacrifício não era nem para a gente estar aqui. Nós nos convertemos a qual Deus? A qual divindade? Tudo é sustentado nele. E diz o texto no verso 19 que nós lemos: porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Fala o 18 que ele é o primogênito entre os mortos, ele foi o primeiro que morreu, antes de todos nós, para em tudo ter a primazia. E o verso 20 diz que ele fez paz, nos trouxe paz pelo sangue da sua cruz, e nos reconciliou com Deus, e reconciliou todas as coisas com Deus, pelo seu sangue na cruz. A criação só é possível, e a nossa existência só é possível, porque o nosso Deus não é apenas um Deus de poder que cria, é porque Ele é um Deus de amor que se sacrifica por nós. Nós sempre tivemos a ideia errada de que o que nos dá vitória, o que nos mantém de pé e o que nos faz vencedores é o seu poder. Não. Sem dúvida nenhuma, sem o poder de Deus, nós não seríamos vencedores. Mas nós estamos aqui porque Deus nos ama. É porque Deus nos ama que nós estamos sustentados por graça. Poder sem amor é vingança e morte. Poder sem amor é descontrole de força. Nós estamos aqui porque Deus nos ama. Sabe por que você viveu longe de Deus e não morreu? Porque a cruz de Cristo te fez vivo sem que você o conhecesse. Porque a graça de Deus
te criou e te manteve vivo para que você o conhecesse. Desprezar a Deus é você jogar fora toda a tua existência. Conversão é reconhecimento da grandiosidade do Senhor, que a nossa cabeça não consegue mensurar ou chegar até Ele. Pessoas discutem sobre a existência ou não de Deus. Me prove que Deus existe. Essa é uma pergunta tola. Se fosse possível provar por matemática a existência de Deus, Ele não seria Deus. Ele seria um ser enquadrado numa equação qualquer, ou numa teoria física, química qualquer. Ele é muito maior e superior a isso. Não é um ser humano bonzinho mais do que os outros, que depois que morreu a gente fez dele um santo e agora a gente reza para ele. É um outro ser humano, infinitamente menor, mas insignificante diante da grandeza de Deus. O que é o homem para que Deus se lembre dele, diz a palavra. E quando nós achamos que são os nossos méritos, ou a nossa beleza, ou a nossa espiritualidade, ou a nossa consagração que faz alguma coisa, nós estamos minorando demais a graça e o amor de Deus, que morreu por nós antes da gente nascer, que nos deu vida antes da gente vir à terra, que nos trouxe a existência e nos sustenta por graça, e às vezes nós ainda ficamos tristes porque Deus não fez por nós o que nós desejávamos. Assim como os nossos filhos ficam tristes quando a gente não faz o que eles querem. E a mãe olha para ele e diz aquela célebre frase: te carreguei 9 meses na barriga, meu filho. Limpei teus cocô, passei hipoglós nas tuas assaduras, troquei tuas fraldas, te dei comida na boca, te dei o seio para você mamar. Ficou tudo rachado. Ai, meu Deus. Toda mãe sofre com isso. E o pai? Trabalhei que nem um camelo, paguei tua escola, você não sabia andar, nós te carregamos. Você não podia ir para a cama, a gente te punha no colo. E agora você está achando que a gente não te ama só porque a gente não comprou o teu skate. Se nós que somos imperfeitos no nosso amor, temos esse sentimento e enxergamos a ingratidão que vem na vida de algum pequeno, pela ignorância, a falta de entendimento da vida, o quanto nós estamos longe do entendimento da vida que Deus nos deu, de tudo que Ele fez para que nós estivéssemos aqui. Que ideia nós fazemos de Deus? Não é um homem que existiu e morreu, não é uma imagem que nós construímos para dizer esse aqui é nosso Deus. Não é uma divindade ou entidade que eu faço oferendas para que ele desmanche o casamento da amante e traz de volta o amor em 3 dias. Deus é muito superior a isso. E às vezes ficamos preocupados na batalha espiritual, porque o diabo está vencendo Deus e nós temos que orar. Mas irmão, o diabo morre com um cuspe de Deus. Porque Deus é a razão da existência de todas as coisas. Nós o diminuímos achando que tem demônios vencendo a batalha espiritual. E achando que é a nossa oração que ajuda Deus a vencer. Somos insignificantes. Somos nada. Somos pequenos demais diante dEle. Não é uma filosofia. Não é uma invenção. Diz a Bíblia que ninguém sabe de onde ele veio, nem para onde ele foi. Era sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Veio do nada. Nasceu de uma virgem sem que tivesse ela conhecido um homem. Morre, ressuscita e vai, e ninguém sabe para onde foi. Ao mesmo tempo que ninguém sabe de onde veio, nem para onde foi, ainda assim, Ele é alfa, tudo começa nele, e Ele é ômega, tudo termina nele, porque Ele é a razão de todas as coisas existirem. Esse é o nosso Deus, que nos deu Jesus Cristo, numa época, na terra, para que pudéssemos olhar para Ele, e entender um pouco de quem é Deus. Olhássemos o seu amor, a sua compaixão, o seu caráter, a sua seriedade,
a sua honra, a sua dignidade, a sua alegria, a sua paz, a sua justiça, a sua retidão, pudéssemos encontrar graça, amor e favor nas suas características, ainda que humanas, víssemos sinais e compreendêssemos que há um Deus, porque Cristo foi a imagem do Deus invisível, porque jamais ninguém viu a Deus, diz João em 1 João capítulo 4. Ninguém jamais viu a Deus. Moisés falou com Deus numa sarça ardente. E quando viu Deus passando de costa, era uma teofania, como se fosse um homem, eu acho. Josué, que conversou com um anjo, na figura de um homem. Abraão também fez isso. E mesmo os discípulos que andaram e viram a Cristo, não puderam ver a Deus, porque Deus não se vê. Eu sei lá como é que a gente vai ver na eternidade. De que maneira Ele vai se mostrar ao homem, porque Ele é muito maior do que essas coisas que nós imaginamos. E a nossa conversão é uma rendição muito maior do que a que nós temos tido. É uma decisão de rasgar a nossa maneira de viver, rasgar o papel dos contratos que temos na terra com a maneira que nós vivemos. Trocarmos a nossa mente pela mente de Cristo e o nosso sentimento pelo sentimento que houve nele. Permitirmos que o Espírito transforme o nosso caráter e o que nós temos por dentro. A essência de Deus estava em Cristo. Totalmente humano, totalmente divino. Há religiões que pedem provas sobre a existência de Deus. Sabe que eu fiquei pensando ontem? Que o fato de eu não conseguir, nem de longe, entender, compreender e provar como Ele é, para mim, é a maior prova de que Ele é o que Ele é. Porque senão Ele seria humanamente compreensível. Por isso a nossa conversão é pela fé. E por isso nós entendemos que nesta grandeza e na minha insignificância eu não existo sem Ele. E ainda assim, tão insignificantes, Ele nos diz que todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, de serem chamados pelo seu nome. Nós achamos que Deus está numa religião? Você acha que você vai cumprir vários rituais e Deus vai falar, agora gostei. Acendeu a vela no horário certo, não atrasou. Ajoelhou na hora certa, gostei. Foi no templo, legal. Vou te abençoar. Fez a corrente de oração. Estou marcando tudo aqui, viu, no seu prontuário. Achamos que nós podemos condicionar Deus nos nossos rituais. Deus quer ter, que coisa louca, um lugar dentro de nós. Ele é maior do que o universo. Ele é maior do que todas as coisas. Mas Ele habita em nós. É amor demais, que a gente nunca vai entender. O que nos resta é rendição. É dizer, Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti. Quando nós pecamos, quando nós nos envolvemos com a loucura do pecado no mundo, nós jogamos fora a nossa vida, porque nos iludimos com as coisas que a existência tem, periféricas, e deixamos de viver a verdadeira vida que a existência nos deu. Nós paramos para ficar envolvidos com coisas pequenas no mundo e deixamos de ver a grandeza da vida que Deus nos deu. Eu fiquei pensando bastante nessas coisas e duas coisas eu oro agora e peço a Deus. Senhor, me ajuda a te entender. Eu não te conheço. Eu não te conheço. Eu preciso te conhecer mais.
Eu preciso te conhecer mais, Senhor. Me tira da fase da infância. Tomar leite e, como diz Paulo, e ser um menino na fé, é uma coisa que toma conta de nós. Eu preciso crescer um pouco mais, meu Deus, no conhecimento do Senhor e da sua palavra. Eu preciso, Senhor, entender um pouco mais sobre quem o Senhor é. E com isso, moldar mais a minha vida em Ti, Senhor. Eu preciso disso. Mas tem uma oração que eu quero te convidar a fazer junto comigo. A dizer, Senhor, nos livra de sermos uma igreja que te coloca numa caixinha e que inventa formulinhas para o Senhor agir. Deus, tem misericórdia, Senhor. Nos livra da anormalidade. A palavra correta é essa. Nos livra de uma vida medíocre. De fazermos uma imagem de Deus muito menor do que Ele é. De nos apegarmos a coisas pequenas e não compreendermos o Teu plano de salvação e redenção. De vivermos a nossa vida com picuinhas e coisinhas da religião e da igrejinha e compreendermos a vasta obra da Tua redenção. Quem o Senhor é e o que é que eu estou fazendo aqui? Por que nós estamos aqui hoje? O que a gente está fazendo nesse lugar, meu irmão? Nós estamos aqui por quê? Porque é bom ir na igreja? Porque essa é a nossa religião e a gente não pode ficar um domingo sem participar? Porque Deus castiga? Porque eu me sinto bem? Estou procurando a placa certa. A igreja mais santa, mais correta. O homem de Deus mais ungido, poderoso, que solta fogo pelas ventas, que faz o que eu preciso. É isso que nós estamos procurando? Ou nós estamos distantes de Deus e mortos em delitos e pecados porque nos afastamos dEle? Sem vida, sem graça, sem vontade. Estamos querendo achar uma injeção de ânimo externo? Estou querendo que alguém fique profetizando e me dando um pouco mais de ânimo? E enchendo o meu ego, dizendo que eu vou ser e que eu vou ter? Como se um ser humano ínfimo pudesse dizer isso, negando toda a existência da vida e tudo aquilo que Deus é antes da existência. Vamos ficar fazendo leituras dos nossos problemas na terra, como Deus me deu ou não me deu, porque Ele é ruim ou porque Ele é bom? Ou vamos compreender, desde o tempo que Ele nos carregou no colo e morreu por nós antes da gente poder existir, para que pudéssemos existir? Essa tem que ser a nossa oração. E a nossa preocupação tem que pegar o elevador e subir para níveis um pouco mais elevados. Não dá para explicar o mundo. Não dá para explicar por que as Filipinas passam pelo que passa. Porque tem terremoto num lugar e outro não. E se eu quisesse ter uma fórmula matemática para explicar, Deus não seria Deus. E nem dá para entender o que é o seu controle ou não. E nem julgar pessoas que estejam no pecado ou não, porque todos nós estamos. Todo homem, em toda a época, em todas as eras, sempre perguntou quem somos nós, da onde nós viemos e para onde nós vamos. Que o Espírito Santo de Deus nos abençoe. E nós tenhamos um coração aberto, para que Ele habite em nós pela Sua palavra. E que nós tenhamos uma vida com mais sentido. Deixemos de ser meninos. Pelo menos passemos pela adolescência e juventude.
para compreendermos mais do nosso Deus. E tudo isso nos leve a nos convertermos a Ele. Talvez seja uma boa noite. Se a gente não sabe o que estamos fazendo aqui, talvez seja essa uma boa ocasião de conversão. De orarmos para dizer: Senhor, nos ensina mais quem o Senhor é. E nos faz entender a vida que o Senhor nos deu. E nos usa como instrumentos teus, segundo o teu querer. Porque eu sei que essa vai ser a nossa alegria. Amém.